Vamos falar agora, sabe do quê? Das drogas. Muito bem. Deputados da base do governo Lula conseguiram adiar a votação da PEC das drogas na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares do PSOL e do Partido Verde pediram mais tempo para analisar o texto do projeto. É uma manobra comum dentro da política, protelar a análise mediante pedidos de prazo. Essa proposta que eles estão adiando na CCJ criminaliza o porte e a posse de drogas e já foi aprovada pelo Senado em abril. Só que o PEC tem que aprovar 2 vezes, né? Na Câmara, o relator é o deputado Ricardo Salles. Ele não fez mudanças no texto que foi aprovado pelos senadores. A votação do Senado foi realizada após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode descriminalizar a maconha para uso pessoal. A PEC em discussão no Congresso determina que é crime possuir ou carregar drogas independentemente da quantidade da substância. Então vamos lá. PEC, você precisa de ter 3/5, 60% dos votos do Senado e depois 60% dos votos da Câmara dos Deputados, em 2 turnos de votação. O Supremo está sinalizando que quer descriminalizar a posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. E a lei criminaliza. Sérgio Zagarino, você acha que cabe ao Poder Judiciário descriminalizar condutas que já são crimes há muito tempo por opção do legislador? E, por outro lado, você acha que é função da Constituição Federal criminalizar alguma coisa? Olha, Capês, eu não tenho dúvidas que o Poder Judiciário ele não tem que decidir acerca de criação ou não de legislação, o que é permitido ou não é permitido. O Poder Judiciário ele só tem a missão de aplicar o que foi criado pelo Legislativo. Então, essa disputa, ela demonstra uma falta de harmonia, uma falta até de respeito entre os poderes da nossa República. O Poder Legislativo, ele foi e disse o seguinte: olha, nós queremos criminalizar, inclusive, o porte da droga. E aí, uns partidos aí que você... O Capês leu aqui, ó. PV, PSOL, partidos que são de uma ala que ventam para cá ou para a esquerda. Esses partidos, eles ficam provocando lá o judiciário, do judiciário ser obrigado a se manifestar, tentando induzir ali o judiciário a fazer diferente do que é a vontade da população. Desde o julgamento lá da saidinha e a derrota que foi avassaladora do governo federal, do governo Lula, ficou demonstrado que o Congresso hoje, ele representa de fato o que é a população brasileira. Ele é mais conservador. Então, a vontade do Congresso, a vontade do Poder Legislativo, ela deve ser preservada. E o STF, ele não faz parte, não é inerente à função dele legislar. Portanto, Capês, eu não tenho dúvidas de que o PSOL e o PV, lá dentro do Poder Legislativo, eles estão tentando fazer amarras ali dentro para segurar e tentar fazer que o julgamento do STF ocorra antes. Isso só vai gerar mais problema. E a gente não quer nada disso. Ali tem que ser decidido e a vontade da população tem que prevalecer pelo intermédio do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário, que não tem nada com isso. Muito bem. Guilherme Mendes, você que, como eu, toda a minha família, nascemos no Poder Judiciário e temos um apreço enorme pela justiça, você acha que cabe a um poder judiciário, a um juiz, revogar uma lei que descreve um crime? Não, é claro que não, Capês, mas vamos deixar claro que o Supremo Tribunal Federal está se manifestando porque foi arguida a inconstitucionalidade do crime de porte, né? Então, por isso que o Supremo está entrando nessa matéria. Ele, como o Sérgio bem colocou, ele foi provocado. Não podemos, mais uma vez, passar para a população a ideia de que o juiz vai lá e fala, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Muito pelo contrário, os juízes se manifestam quando provocados, seja por um partido político no Supremo Tribunal Federal, seja por uma associação, enfim, aqueles que
ou aqueles que simplesmente recorrem e o recurso chega até lá. Da mesma forma, eu acho, Capês, que tratar de matéria de droga, de crime no caso de porte de drogas, na Constituição também é totalmente descabido. Não faz o menor sentido. E se a gente for adentrar um pouquinho no mérito, acho que de fato isso tem que ser discutido. Por quê? O mundo todo tem relativizado a questão do uso, sobretudo, da maconha. Agora, o Brasil vai na contramão, exatamente na contramão do que vem acontecendo no mundo afora. Nós vimos há 2 meses na Alemanha sendo celebrado a descriminalização e o uso. Nós estamos tomando um caminho que pode aumentar assustadoramente a massa carcerária e a gente tem que talvez avaliar se de fato uma pessoa que consome maconha, ela deve ser encarcerada, deve ser presa e se isso tem que ser um crime tratado, sobretudo na Constituição Federal, que diga-se de passagem, trata de pouquíssimos crimes. Crime é tratado aonde? No Código Penal e nas leis infraconstitucionais. Essa é uma boa questão. Sim. Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. A grande questão que se coloca, meu caro telespectador que está nos acompanhando e também pelo YouTube, a questão que se coloca é justo alguém que está usando uma maconha, fumando um cigarro de maconha, ir para a cadeia? É justo? Vamos responder? A lei que está em vigor responde. Não a lei que querem mudar. A lei que está em vigor responde se quem fuma maconha vai para a cadeia. Tem o artigo 28 aí da lei? A gente responde. Vamos lá. Olha quais são as penas de quem está com cigarro de maconha. Tomar um esporro do juiz, prestar serviços à comunidade ou frequentar algum tipo de curso. Não existe prisão para quem porta droga para uso próprio, seja maconha ou não. E mais do que isso, o uso não é crime. O que é crime é portar para uso. Então, vamos deixar essa questão clara. Agora, eu quero perguntar para a doutora Raquel Galinatti. Nós temos uma delegada de polícia combativa aqui. Doutora Raquel Galinatti é delegada pé na porta. Tá certo? Entra e toma a frente, muitas vezes, do pelotão. Então, ela é brava mesmo. Raquel Galinatti, claro que o sujeito que está portando um cigarro de maconha não deve ser preso em flagrante, até porque é uma infração de menor potencial ofensivo. Sabe o que eu tenho medo? Se porventura for descriminalizado de vez a posse de pequena quantidade de maconha, sabe o que eu tenho medo? De uma pancada de traficante com um cigarrinho de maconha só no bolso, parada na porta de um colégio. Enquanto no bueiro tem um saco com um monte de outro cigarro. Ele porta um de cada vez. Quando a polícia chegar, ele fala, não é crime, não encosta em mim. Não fica mais difícil? Quero ouvir a sua opinião como delegada de polícia. Justamente, essa discussão, a PEC 45 de 2023, veio pelo Senado proposta justamente quando o STF acelerou as discussões a respeito da constitucionalidade da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. No artigo 28, como bem disse o professor Fernando Capês, ele mostra um crime despenalizado. O usuário, ele pratica sim uma infração penal, porém não existe uma pena correlata com uma pena de reclusão ou qualquer outra pena. Ali são como a gente pode falar que são penas alternativas. Exatamente. E nesse sentido, quando a gente coloca como parâmetro para balizar um traficante ou um usuário 25 gramas de maconha, é irreal. É alguém que não está no fronte, no combate, no fronte da criminalidade. Por muitas vezes, em delegacias de polícia, já chegaram traficantes portando uma pequena quantia de drogas que poderíamos até caracterizar como usuário e elaborar um termo circunstanciado, livrando aquele traficante de um flagrante. Porém, o conjunto probatório com a contabilidade ali presente, até mesmo algumas maquininhas de balança, outros insumos, comprovam ali a caracterização da prática do tráfico de drogas. Então, quando a gente fala uma normatização em deixarmos já pré-ordenado legalmente a quantidade de 25 gramas de maconha como inerente ao uso e não ao tráfico, o Estado estaria, assim,
dando liberdade ao tráfico de drogas a varejo. Os traficantes estariam, sim, a varejo, em pequenas quantias, traficando drogas. Isso se chama nanotraficante. Agora, eu queria ouvir você, o Rafael Macris, num aspecto mais político. Poxa, o Congresso Nacional está fazendo uma proposta de emenda constitucional para criminalizar a posse de maconha. Eu nunca vi uma Constituição ficar definindo o crime. Para mim, isso é função do Código Penal. E, aliás, o Congresso Nacional tem coisas mais importantes para fazer e não faz. Por outro lado, o Poder Judiciário está invadindo uma área que é própria do Poder Legislativo. Que essa conversa de princípios constitucionais, princípio constitucional, eu posso, por exemplo, pedir anulação do jogo Brasil e Alemanha, quando nós perdemos de 7-1, porque viola o princípio da proporcionalidade. Princípio constitucional serve para tudo, é uma coisa muito ampla. Fere a dignidade humana, a questão do fim da saída temporária. Isso é retórica pura. Quem tem que definir as coisas é o Poder Legislativo. Então, o Judiciário avança na área do Legislativo. O Congresso nosso faz PEC do que não deve fazer. E ele quer pedir emenda parlamentar porque ele quer tirar do Poder Executivo a função de administrar. E o Poder Executivo fica refém do Congresso Nacional. Que situação difícil que está vivendo o país. Capês, o que a gente tem observado nos últimos anos é justamente as bancadas de esquerda, principalmente lá no Congresso Nacional, procurando sempre judicializar as discussões políticas. Por quê? Eles foram perdendo força nos últimos anos no Congresso, a bancada foi diminuindo, ao ponto que a gente tem hoje um presidente da República, do Partido dos Trabalhadores, o Congresso está mais pendente para a direita. Ou seja, as discussões que rolam lá tendem a ter uma aprovação maior de projetos na área conservadora, de direita. A partir do momento que eles não conseguem essas vitórias, eles começam a judicializar tudo. Eles podem mandar qualquer discussão para o Supremo Tribunal Federal. Isso vem acontecendo recorrentemente. A gente viu com relação à discussão sobre a questão do aborto, a gente viu com relação à demarcação das terras indígenas, a gente está vendo agora com relação à descriminalização das drogas, com relação ao imposto sindical. Isso vem vem acontecendo a todo momento. E para mim, Capês, me desculpa, quem defende a descriminalização de pequenas quantidades de maconha está duvidando e muito da capacidade dos traficantes. Pô, a gente sabe que o crime organizado aqui, muitas vezes, ele é até mais organizado do que a polícia no Brasil. Eles são muito inteligentes, eles acabam atuando de forma a se entranhar em todos os lugares da sociedade. E é claro que um traficante vai se utilizar dessa lei para poder cooptar outras pessoas e vender drogas nas portas de escolas, vender drogas em praças onde você gostaria de passear com o seu filho, com a sua filha. Vai ter um traficante lá portando uma pequena quantidade de maconha e a polícia não vai poder fazer nada, por quê? Porque foi descriminalizada. Entendeu? É um absurdo a gente identificar quem é traficante ou quem não é pela quantidade. É muito claro e muito fácil da polícia saber quem é traficante. Basta a gente executar o que está colocado no Código Penal. Agora, a vocês, amigos da PAN, o que o Brasil precisa é segurança jurídica. Sem segurança jurídica não tem crescimento econômico. E a segurança jurídica ela é extraída de leis, de regras, da letra da lei. Quando começar os princípios constitucionais são muito vagos a decidir tudo, você cai numa imprevisibilidade incontrolável. Esse é o problema.